Bom dia, igreja, paz do Senhor. Quantos vieram nessa manhã à casa do Senhor para adorá-lo e exaltá-lo? Amém? O Senhor tem uma palavra para nós hoje, uma palavra para o nosso coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler dois versículos, o versículo 19 e o versículo 20. Nós estamos ministrando uma série de mensagens falando sobre personagens bíblicos. Depois de 6 mensagens pregando sobre o profeta Daniel, hoje vamos mudar o personagem e vamos estudar sobre Ana. Quem conhece a história de Ana, diga amém. Eu quero hoje fazer uma abordagem de alguns tópicos especiais, algumas características peculiares de Ana, que muitas vezes está fora do radar da maioria dos pregadores e dos expositores da palavra do Senhor. Eu orei ao nosso Deus buscando uma palavra para ministrar a igreja nessa manhã, e o Senhor me trouxe alguns princípios interessantes acerca da vida de Ana, princípios que podem agregar profundamente a nossa fé, nos instruir na caminhada, e eu creio que o Senhor vai nos impactar hoje com aquilo que Ele vai nos ensinar. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém, irmãos? O nome Ana significa cheia de graça. Diga assim, cheia de graça. Ana vivia no tempo dos juízes. Ao todo, em Israel, passaram 14 juízes, 14 homens, 14 líderes que governaram Israel após Josué ter introduzido o povo na terra de Canaã, na terra prometida. O tempo dos juízes durou em torno de 350 anos. Alguns estudiosos vão dizer 360 anos, mas arredondando, 350 anos. No entanto, os israelitas estavam vivendo naquele tempo muitas dificuldades. Eles viviam uma crise espiritual profunda, porque não tinha líderes tementes ao Senhor. O sacerdócio estava corrompido. Quando você lê 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, lá está escrito que por causa desse sacerdócio que havia se corrompido, de líderes que estavam à frente do povo, pelo fato de eles terem se corrompido, Deus não se comunicava com o povo de maneira constante, as visões eram raras. Deus não se manifestava ao povo de maneira constante. A palavra de Deus era rara, as visões de Deus eram raras, e essa corrupção do sacerdócio que havia naquele tempo, passava direto pela omissão do sacerdote Eli, porque Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, inclusive 2 nomes bons para colocar em filho, tirando o aspecto negativo do caráter deles. Ofni e Finéias, olha o nome, né? A Bíblia tem uns nomes diferentes. Ofni e Finéias, de acordo com a própria palavra de Deus, eram filhos de Belial. Sabe o que significa? Eles eram considerados filhos do diabo. Em que pese eles serem da linhagem sacerdotal, filhos de Eli, e naquele tempo, para você ser sacerdote, você tinha que vir de uma linhagem sacerdotal. Em que pese eles serem de uma linhagem santa,
A palavra de Deus diz que eles não conheciam ao Senhor. Então, observe, eles eram sacerdotes, filho de um sacerdote, Eli, mas eles não conheciam o Senhor. Tem muitos sacerdotes, tem muitos pastores, tem muitos homens que estão no altar, mas que não conhecem ao Senhor. Isso não é uma realidade moderna. Isso é algo que vem desde antigamente. O que Ofni e Finéias faziam? A palavra do Senhor vai dizer que Ofni e Finéias profanavam o culto ao Senhor. Havia um rito no que tange às ofertas que eram oferecidas a Deus, e a primeira parte da oferta, quando era ofertado um animal, a primeira parte da gordura era separado para o Senhor. Ofni e Finéias pegavam essa parte para que eles pudessem consumir. E muitas vezes eles tomavam a força das pessoas que iam ofertar ao Senhor. Ofni e Finéias se deitavam com as mulheres que serviam no templo. A palavra do Senhor vai dizer que eles se deitavam à porta do templo com essas mulheres, ou seja, havia ali muita imoralidade sexual. Ofni e Finéias eram gananciosos, queriam as ofertas para eles. Verdadeiramente eles não serviam ao Senhor, eles serviam a Belial. Então a corrupção espiritual, a corrupção sacerdotal era algo sem precedentes no tempo de Ana. E Ana, ela era casada com Eucana. E Eucana, aparentemente, de acordo com o que lemos na palavra do Senhor, era um homem bom, um homem temente ao Senhor. Eucana, ele era um levita, e quando Eucana se casou com Ana, pelo fato de Ana não poder ter filhos, o que Eucana fazia? Eucana dava dupla honra, dava uma porção dobrada para Ana, para que ela pudesse ir ao templo e ofertar ao Senhor. Agora Eucana, ele tinha uma questão que traz um ponto de interrogação na vida dele. Eucana, ele tinha duas mulheres. Pelo fato de Ana não poder ter filhos, Eucana utilizou de uma jurisprudência na época, de um costume da época, e contraiu para ser sua mulher, uma mulher chamada Penina. Isso era muito comum naquela época. Quando um homem se casava e a mulher, por algum motivo, não podia dar a ele filhos, não podia suscitar ele herança, esse homem poderia contrair uma outra mulher para ser sua mulher e assim ela dar filhos a ele. Porque senão a história desse homem seria esquecida, ele não deixaria descendência na terra. Então, tendo em vista essa única exceção na vida de Eucana, pelo fato de Eucana ter duas mulheres, mas Eucana, ele era um homem de Deus, um levita, um homem justo, íntegro, um homem que servia ano após ano na casa do Senhor. E é interessante, irmãos, a gente perceber uma coisa, que Ana não podia ter filhos. E foi aí que começou o drama na vida de Ana, e ao mesmo tempo, foi aí que o caráter, o grandioso caráter de Ana passou a ser revelado. Foi aí que essa mulher cheia de graça passou a expressar verdadeiramente quem ela era diante do Senhor. Porque quando Eucana se deitou com Penina, quando ele, vamos dizer assim, casou também com Penina, porque ela era uma concubina na verdade, né? Ana era a primeira esposa e Penina era uma concubina. Quando Eucana se deita com Penina e Penina começa a ter filhos, e a palavra do Senhor vai dizer que Penina tinha filho todo ano. Era igual coelho, né? Se deitava com Eucana e vinha filho, era filho atrás de filho. Aí Ana, ela percebeu o seguinte:
o problema não está com meu marido. O problema está com quem? Está comigo. Se meu marido se deitou com Penina e Penina está tendo filho ano após ano, então o problema está comigo. Isso é interessante, irmãos. Sabe por quê? A Bíblia não vai fazer nenhum registro de Ana reclamando com Eucana em virtude desse problema que eles tinham. Havia um problema ali. Ana não podia ter filhos. Ela era a primeira esposa. A Bíblia não vai registrar nenhuma reclamação, nenhuma briga, nenhum conflito. Ana, quando ela percebe que o problema estava com ela e não com o marido, ela vai agir com maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual faz com que ela encare a realidade que estava posta diante dela com muita sabedoria. Ela não fez do casamento dela um campo de batalha, porque ela discerniu a origem do problema que ela estava vivendo, e o problema não estava com o marido, estava com ela. É interessante, irmãos, a gente observar isso, sabe por quê? Inclusive, nós estudamos, na sexta-feira no discipulado, nós abrimos agora um módulo falando sobre casamento, e no estudo que nós participamos, nós aprendemos o seguinte, uma pesquisa, que foi feita nos Estados Unidos, 95% dos solteiros querem se casar. No entanto, 1 a cada 3 casamentos terminam em divórcio. A matemática não fecha. A conta não bate. 95% das pessoas solteiras têm um sonho de casar, mas 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. Como que isso acontece, gente? Sabe qual é o erro das pessoas? Achar que o casamento se desenvolve sozinho. Achar que o casamento se desenvolve de maneira isolada, sem a participação direta dos cônjuges, sem que os cônjuges estejam envolvidos intencionalmente na prosperidade desse casamento. 1 a cada 3 pessoas que estão casadas expressaram não mais amar seu cônjuge. Agora observe o ciclo vicioso. A maioria das crianças que existem hoje estão crescendo sem testemunhar um lar feliz, sem testemunhar um casamento feliz dos seus pais. Então é um ciclo destrutivo, é um ciclo onde os cônjuges, os pais, não sabem lidar corretamente com o casamento, estão ensinando um padrão errado para os seus filhos, que vão crescer e perpetuar esse padrão. Quando a gente olha para a vida de Ana, Ana nos ensina uma lição poderosa. Qual é a lição que ela nos ensina? Observe, Ana tinha um problema que era dela, não era do marido, e ela discerniu isso, ela identificou a origem do problema que ela estava vivendo e não transferiu a culpa para o seu esposo. Tem muitas pessoas que carregam traumas do passado, feridas emocionais, que sofreram ainda na infância e despejam tudo no seu cônjuge. Às vezes uma rejeição que você sofreu dos seus pais, isso vai se manifestar no casamento com um controle absurdo sobre o seu cônjuge, porque você tem medo de perder. Como você foi rejeitado ou rejeitada, e isso não foi tratado, você não conseguiu identificar a origem dos seus problemas, você vai trazer isso para o seu casamento, e você vai querer exercer um controle absurdo sobre o outro, porque você tem medo de perder. Como você foi rejeitado, abandonado lá atrás, a sua expectativa agora é de que isso vai acontecer novamente, que o seu cônjuge vai te rejeitar, te abandonar a qualquer momento, então você controla, você exerce domínio sobre o outro. Às vezes, uma baixa autoestima, pelo fato de você não ter sido validado ou validada em suas emoções pelos seus pais, pelo fato de você não ter ouvido palavras de afirmação, palavras positivas, palavras de bênção, isso gerou em você uma baixa autoestima. Como que isso vai se manifestar no casamento? Insegurança.
você fica inseguro em relação ao seu cônjuge. O que é isso, irmãos? Isso são feridas do passado, isso são traumas do passado, que nós trazemos para o nosso casamento e despejamos toda a dor sobre o outro. Então observe, 95% das pessoas solteiras desejam casar, mas 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. Sabe por quê? Porque o casamento, irmãos, não prospera sem a participação direta dos cônjuges. E muitas vezes nós temos que olhar para nós como Ana olhou, identificar a origem do problema. Ela falou: eu não vou despejar minha amargura, minha tristeza, minhas frustrações no meu esposo. Eu não vou fazer do meu casamento um campo de batalha. E sabe, irmãos, nós precisamos ter maturidade espiritual, discernimento espiritual, para entender a origem dos nossos problemas. Senão a gente vai viver arrumando confusão, crises, expressando insatisfação no nosso casamento, depositando sobre o nosso cônjuge as nossas dores, quando na verdade ele não tem nada a ver com isso. Quem consegue entender o que o Senhor está falando nessa manhã? Ana teve maturidade espiritual para encarar a realidade da vida dela com muita sabedoria. O que Ana fazia, irmãos? Ana não despejava a sua amargura sobre o seu esposo, ela despejava a amargura dela no altar do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que todos os anos, ano após ano, Ana, juntamente com Eucana, saíam de Ramá e iam até Siló, 10 quilômetros de distância, e ela ia para lá, e todos os anos, ela entrava na presença de Deus, ela entrava no templo, e se derramava no altar, e colocava diante do Senhor suas dores, entregava suas frustrações, suas amarguras, e é por isso que ela não lançava, não despejava a sua dor sobre o seu cônjuge. Sabe o que eu aprendo com isso? A pessoa que ela vive despejando sua raiva, sua ira, suas frustrações sobre o outro, é porque ela não aprendeu ainda a lançar isso nos pés do Senhor. É diretamente proporcional. Quanto mais você lança suas dores, suas expectativas frustradas, seus conflitos emocionais sobre o outro, seja o seu cônjuge ou sobre um amigo, pessoas que estão perto de você, isso significa que você não está lançando tudo isso no altar do Senhor. Porque quem derrama a sua vida no altar do Senhor, as suas mazelas emocionais, as suas dificuldades, não derrama sobre o outro. Sabe, irmãos, nós muitas vezes, por termos sido feridos em algum momento da nossa jornada, achamos de maneira inconsciente, achamos que temos o direito de ferir o outro. Se eu passei por isso, então o outro também tem que passar. Às vezes, nós pais erramos muito com isso, né? Às vezes tivemos uma infância difícil, tivemos pouco afeto dos pais, ou até mesmo passamos por dificuldades financeiras, aí a gente olha para o filho e fala assim: tem que passar por isso mesmo, na minha época não era assim, na minha época eu não tinha isso, né? Outro dia eu me peguei pensando assim, falando assim, né? Porque quando eu tinha 9 anos de idade, que aquela época era muito comum, né? 9 anos de idade eu já pegava ônibus, ia para cima e para baixo, né? Eu morava na Serra, ia para o Salesiano, em Vitória, né? Era uma outra realidade, né? O mundo não era tão violento como é hoje, mas vira e mexe a gente, né, tenta transferir a nossa experiência, às vezes aquilo que não foi bom para os nossos filhos. Não, tem que ser assim mesmo, porque eu também passei por isso. Também eu vivi isso, tem que passar. Não, irmãos. Nem sempre nós temos que transferir para os nossos filhos as experiências que foram ruins na nossa jornada. Então observe, a pessoa que ela foi ferida e não foi tratada em suas emoções, não foi curada, se ela não lançar isso aos pés do Senhor, se ela não tiver disciplina de, quando se sentir mal, levar isso para o altar, ela vai se tornar um feridor, alguém que fere
alguém que machuca, alguém que maltrata, e ela se torna uma pessoa difícil de se lidar, difícil de relacionar. Quem consegue entender isso? Ana tinha maturidade espiritual para discernir a origem do problema dela. Você, enquanto cônjuge, precisa ter maturidade espiritual para discernir a origem dos seus problemas, porque senão você vai depositar sobre o seu esposo ou sobre a sua esposa. Amém, igreja? Então diga assim: o fato de eu ter sido ferido não me dá o direito de ferir quem está perto de mim. E era uma situação complicada, sabe por quê? A palavra do Senhor vai dizer que Penina, pelo fato dela ter muitos filhos e Ana não, Penina rivalizava com Ana, competia com Ana, implicava dia e noite com Ana. Eu fico imaginando esse contexto, porque a Bíblia não dá detalhes, porque eu acredito que era algo realmente insuportável. Eu imagino o filho de Penina acordando de madrugada e chorando. E ela pensava assim: vou deixar chorar bastante, só para lembrar a Ana que ela não tem filho e eu tenho. Essas coisas deveriam acontecer. Vira e mexe, está lá a Ana lavando roupa, aí chega a Penina: e aí? Já engravidou? Quando que vai vir o bebê? E Ana sofrendo com aquilo, porque o tempo passava e o milagre não acontecia na vida de Ana. Penina era uma rival de Ana, competidora. E isso piorava muito, sabe por quê? Porque em que pese Eucana ter se deitado com Penina e Penina dar muitos filhos a ele, Eucana amava Ana. Por essa razão, Eucana dava a Ana uma porção dobrada, dava uma porção maior do que dava para Penina. Sabe o que eu aprendo? Por mais que Penina dava resultado para Eucana, dava filhos, a expressão do amor de Eucana não estava vinculada a quem dava resultado, mas a quem ele realmente amava de verdade. Isso fala muito do amor de Deus, irmãos, para conosco. Porque Deus não te ama porque você produz algo para Ele. Ele não te ama porque você dá resultado. Ele te ama porque você é. Vamos fazer glória a Deus. Penina dava resultado, muito mais resultado do que Ana. Mas Eucana amava quem? A Ana. Amava por quem ela era. E não pelo que ela fazia, pelo que ela gerava, pelo resultado que ela dava. Amor não está ligado ao que o outro faz por você. Amor está ligado à sua natureza divina. Você ama porque você recebeu o amor de Deus. Você ama pelo quem o outro é, não pelo que ele faz. Isso na igreja tem que ficar muito claro para nós. Nós não podemos amar mais as pessoas que dão resultado. Eu não posso amar mais as pessoas que de alguma forma me ajudam na obra do Senhor, que estão envolvidos com o ministério de uma maneira mais profunda. Não, o pastor tem que amar todos de maneira igual. Na verdade, nós temos que amar a todos de maneira igual, não pelo resultado, mas por quem ela é. Amém? Às vezes, um filho, ele dá mais resultado do que o outro. Às vezes um filho, ele obedece mais do que o outro. Nós temos que tomar cuidado com isso, para não ficar mais engajado com um do que com o outro. Lá em casa, tem um filho que mais me serve. A Virgínia falou ontem: você está sempre pedindo para ela porque ela é que mais te serve. A gente às vezes faz de maneira inconsciente. Porque eu peço para um, já vou, e não vai. Pede para o outro, estou indo, e está assistindo desenho. Aí eu peço para ela, opa, já vai lá e já me ajuda, me abençoa e me serve. A gente tem que tomar cuidado para não ficar mais enganjado com um, conectado com um, porque a gente não ama pelo resultado que o filho nos dá, a gente ama porque são nossos filhos. Temos que amar a todos da mesma forma. Pai não tem filho predileto.
Amém? Pai não tem predileção por um ou por outro. Isso muitas vezes é um desafio. Porque às vezes tem um que desobedece, que se rebela, que dá mais trabalho. Nós temos que amar todos de maneira igual. Quantos podem dizer glória a Deus? Então observe que essa rivalidade de Penina com Ana, essa competição era muito aflorada. Porque Penina, por mais que ela dava filhos para Eucana, ela sabia que quem Eucana amava de verdade era Ana. Ela se sentia desonrada, então ela jogava toda a frustração dela sobre Ana. A situação de Ana não era fácil. Agora observe, irmãos, ano após ano, a palavra do Senhor vai dizer que Ana subia a Siló, onde estava montado o tabernáculo do Senhor. O templo do Senhor estava em Siló. Ano após ano ela ia para lá com Eucana, oferecia sua oferta e ela pedia ao Senhor um filho. Me dê um filho, Senhor. Faz esse milagre. Nada acontecia. Quando é que a chave virou na vida de Ana? Vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Observe, irmãos, Ana até então estava pedindo por um filho, mas agora ela muda a oração dela, e mais do que pedir um filho, ela diz o seguinte: se o Senhor me der um filho homem, eu o consagrarei ao Senhor, eu o dedicarei ao Senhor por toda a sua vida. A chave virou na vida de Ana quando ela entendeu que mais do que dar um filho a ela, Deus queria dar um sacerdote à nação. Então ela mudou a oração dela. Ela pediu por um filho, mas ela falou: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele no altar. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele no templo. E sabe como que isso acontecia? A criança em Israel, ela ficava com a mãe até 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, a mãe desmamava o menino. E depois a mãe ia, o menino andando para o templo, deixava o menino lá, consagrava o menino, deixava lá com o sacerdote e ia embora. Olha que fé, irmãos. Eu estava escrevendo essa mensagem e pensando no Henrico, meu filho, tem 5 anos, mais ou menos nessa idade. Fiquei pensando, já pensou eu e Virgínia, pegando o Henrico, indo para Siló, e falando aqui, está aqui esse sacerdote. Agora ele vai servir para todos sempre aqui na casa do Senhor. Você está responsável pela educação espiritual dele. Tchau, filho, estou indo embora. Gente, olha isso. Entenda essa história, olha o contexto emocional envolvido aqui. Ana falou: se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ao Senhor. Irmãos, a chave virou quando ela entendeu que Deus não estava preocupado com um chá revelação. Deus estava preocupado com a nação. Porque às vezes a gente está preocupado com chá de bebê, e Deus está preocupado com o futuro de Israel, com o futuro da sua família, com a sua descendência, com o futuro do Brasil. Às vezes nosso pensamento é muito centrado nos nossos desejos, nas nossas necessidades, nos nossos sonhos, mas Deus enxerga além, irmãos. A Virgínia estava comentando comigo, eu estava compartilhando com ela essa palavra, e ela falando
de uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falava que hoje em dia é muito difícil os pais, ao terem um filho, sonharem com ele ser um sacerdote, um pastor, um profeta, um homem de Deus. É sempre assim: meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um grande engenheiro, né? Sempre numa perspectiva natural. Ana tinha uma perspectiva espiritual. Ela não pensava somente no natural, ela começou a pensar de acordo com os pensamentos de Deus. Então ela falou: Senhor, eu quero um filho, mas eu vou consagrar ele ao Senhor, que seja feita a sua vontade na vida dele. Amém, irmãos? Então a chave dela virou quando ela entendeu que Deus não queria dar a ela somente um filho, queria dar um sacerdote à nação, porque o sacerdócio estava corrompido. E quando o sacerdócio está corrompido, Deus vai mandar um bebê. Sempre é assim. Sempre que há corrupção. Queria que parasse a andação no culto. Há muita andação. Sempre é assim. Na época de Moisés, o povo estava escravizado. Havia corrupção espiritual. O que Deus fez? Mandou um bebê, Moisés, para libertar o povo. Na época de Jesus, a mesma coisa. O povo, de certa forma, vivia um cativeiro espiritual. O que Deus fez? Mandou um bebê, Jesus. E aqui, quando havia também uma corrupção do sacerdócio, no tempo de Ana, o que Deus fez? Mandou um bebê, Samuel. Porque o bebê fala do novo de Deus. O bebê fala do futuro que Deus está cuidando. Fala daquilo que Deus vai fazer, fala da novidade de vida. O bebê tem um cheiro diferente, o bebê ele alegra a casa, o bebê ele muda todas as coisas, o bebê muda tudo, tudo movimenta, sim ou não? Quando chega um bebê, tudo muda, você querendo ou não, vai mudar. Vai mudar. A estrutura da casa muda, onde que eu vou colocar esse berço, né? E você também não dorme muitas vezes, né? Tudo vai mudar, você querendo ou não. Mas vai mudar para melhor. Amém, irmãos? Hã? Amém. Glória a Deus. Então, a chave virou. E a chave vira na nossa vida quando a gente entende que mais do que nos dá algo para satisfazer a nossa vontade, a nossa necessidade, Deus quer fazer algo através de nós para abençoar outras pessoas, abençoar a nossa igreja, abençoar nossa nação. A gente precisa, irmãos, ter essa perspectiva, é uma perspectiva espiritual, não é algo centrado em nós. Agora, olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. 1 Samuel 2, 21. Olha isso, irmãos. Assim, o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos, e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Depois que Samuel nasceu, Deus deu ainda para Ana e Eucana mais 5 filhos. 3 filhos e 2 filhas. Eu estou quase ali, eu tenho 4. Só o Lucide que pegou essa, não, Lucide? 6 filhos, né? Sabe o que eu aprendo, irmãos? O problema não era fisiológico. O problema não era de ordem biológica. Ana podia ter filho a qualquer momento, mas a chave estava na mão de Deus. A chave estava na mão de Deus. E a chave só virou quando Ana entendeu o que Deus queria fazer através da vida dela. Irmãos, às vezes Deus ele vai fechar uma porta para te provocar. Essa é uma palavra que é para poucos, viu? Mas olha o que o texto está dizendo. Deus fechou o ventre de Ana, sabe para quê? Para provocar ela a entrar em um nível mais profundo
de oração, de entrega, de consagração, de fé. É isso que Deus faz muitas vezes. Fecha a porta para você, porque o que Ele quer gerar em você não vai ser algo tão somente natural, mas é algo espiritual, é algo sobrenatural, não vai parar em você, não é para realizar tão somente os seus sonhos, mas é para cumprir um propósito. Quem consegue entender isso? Deus fechou a porta para Ana, e Ele estava provocando ela, e Ana entendeu isso. Então Ana orava mais, buscava mais. Ana não ficou reclamando com Deus, murmurando. Ela não se sentiu preterida, ela não se sentiu rejeitada, abandonada. Olha a oração de Ana, volta lá, 1 Samuel 1:11. Olha a oração que Ana faz. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Olha que oração. Ela sabia que era Deus que guerreava as guerras dela. Então ela fala: Tu és o Senhor dos exércitos. Eu sei, Senhor, que tem milícias de anjos ao meu redor, e eles vão guerrear essa batalha comigo. Eles vão travar essa peleja comigo, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Se de fato olhares para a aflição da tua serva, ela nunca deixou de se ver como uma serva. Ela nunca deixou de se enxergar como uma serva. Ela sabia o lugar dela na presença do Senhor. O que ela estava dizendo é o seguinte: não importa o resultado da minha vida, eu vou continuar sempre sendo a sua serva. Eu vou continuar sempre te servindo, te adorando, te exaltando. Eu acredito muito, irmãos, na referência de Eucana, porque Eucana dava uma porção dobrada para Ana, mesmo ela não dando resultado, e isso deve ter impactado a vida espiritual de Ana, e ela deve ter aprendido muito do amor de Deus, através da expressão do amor do seu marido para com ela. Ela sabia que era amada por Deus, ela sabia que ela era importante para Deus, então isso sempre levava ela para o lugar onde ela estava na posição de serva. Tu és o meu Senhor, o Senhor dos exércitos, e eu sou a sua serva, não importa o que aconteça. E te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva. Olha quantas vezes ela fala que é serva. E lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então, irmãos, Ana nos ensina que mesmo diante dos resultados negativos, nós não podemos perder a perspectiva de que Deus é o nosso Senhor, é o Senhor dos exércitos, e que nós somos seus servos, e que a vontade dele vai ser feita em nossas vidas. Amém, irmãos? Essa chave tem que virar. Essa chave tem que virar. Às vezes a gente é muito egoísta, né? A gente acha que Deus está trabalhando só em nós. Não, Deus trabalha em nós para fazer através de nós, irmãos. Agora ouça o que eu vou te falar. Ana, ela não era estéril. A Bíblia não fala que ela era estéril. A Bíblia fala que Deus fechou a madre dela. É diferente. Não tinha nada fisiológico na vida dela. Era um plano que Deus estava cumprindo, um propósito que Deus estava estabelecendo na vida dela. E Ana, ela gerou através da sua confiança em Deus, da sua entrega através da oração, do seu temor ao Senhor, dessa convicção de que ela era serva do Senhor, não importa o resultado, ela gerou um profeta, um juiz e um sacerdote, um homem chamado Samuel, um dos maiores homens da história da humanidade. Agora eu vou falar isso depois, em outro momento.
Mas Samuel não era de uma linhagem sacerdotal, se tornou sacerdote. Isso aí eu falo depois, domingo que vem. Só para vocês voltarem domingo que vem. Porque você sabe que para ser sacerdote, tinha que ser filho de quem? Da linhagem de Arão, sacerdote. Mas Samuel não era. Ele era de Levi. Seu pai era levita. Como que ele se tornou sacerdote? Cenas para os próximos capítulos. Falo ou não falo? Vou falar não, domingo que vem. Para voltar. Então observe, irmãos. Para todo Samuel tem que ter uma Ana. O problema é que a gente quer o Samuel, mas não quer ser Ana. A gente quer o resultado, mas não quer o processo. Para todo Samuel, para todo resultado abençoado, frutífero, tem que ter uma Ana. Você não pode querer um resultado sem querer viver o processo que Ana viveu. Ana orava, Ana buscava o Senhor, Ana confiava no Senhor, Ana sempre se colocava como serva, ela tinha um compromisso inabalável com o Senhor, ela nunca voltou atrás sem sua aliança com o Senhor, e foi por isso que Deus gerou através dela um grande fruto, porque para todo Samuel tem que ter uma Ana. Se você quiser gerar Samuel, você tem que ser primeiro Ana. Levar o seu compromisso com Deus até as últimas consequências. E sabe o que me chama a atenção em Ana? Projeta de novo, 1 Samuel 1:11. Olha o que Ana fala na presença do Senhor. Senhor, se me deres um filho homem. Isso aqui me marcou. Sabe por quê? O tempo passou e ela não abriu mão do sonho dela. Porque às vezes o tempo vai passando e as coisas não acontecem, o milagre não acontece, aí você começa a baixar o padrão, sim ou não? No início, Senhor, a mulher orando, né? Eu quero casar com um homem abençoado, 1,90 m, loiro, nórdico, do olho azul, que fala 3 línguas, missionário. Aí o tempo vai passando e nada acontece. Aí daqui a pouco você, Senhor, se for homem tá bom. Sim ou não? Se for crente já tá ótimo. Olha Provérbios 27:3. Provérbios 27:3. Não. 27:7. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. É ou não é? Quando você está com fome, irmão, a comida ruim fica boa. Dizem que o segredo da culinária é a fome, sim ou não? Às vezes a necessidade muda o padrão. Ainda bem que Deus respondeu a oração de Virgínia rápido. Foi rápido. Você acredita que Virgínia falou para mim que ela acha, né, depois que a gente casou, ela falou assim: eu acho lindo seus olhos puxadinhos. Eu falei: ô Senhor, eu sabia que ia ter aquela que ia, né? Porque eu sempre cresci, né, a minha infância, né, tinha muito apelido por causa desse olho puxado, né? Era China, era Xing Ling, era japonês, era não sei o que. Eu nunca tive nada de chinês, nada. É uma mistura de judeu com índio, com italiano, e deu isso aqui. O povo brasileiro é assim, né? É uma miscigenação, é uma mistura, né? E aí é africano com japonês, é alemão com... Enfim, aí dá nisso aqui, né? Dá na gente aqui, né? Então, isso é normal, a gente vai baixando o padrão, né? Senhor, eu quero um emprego que eu possa ter liberdade para fazer a obra do Senhor, né? Uma escala, sabe,
tranquila, para eu trabalhar só de segunda a sexta, sabe? Senhor, eu quero te adorar na sua casa, eu quero ter tempo para minha família. Daqui a pouco as coisas, o tempo vai passando e nada da porta se abrir. Aí daqui a pouco sua oração muda, né? Senhor, pode ser trabalho de domingo a domingo mesmo, não tem problema, manda um emprego, eu preciso, eu estou na necessidade. A gente vai diminuindo o padrão. Ana não diminuiu o padrão dela. Ela falou, quero um filho homem, e é homem. Ela foi até o final. Ela poderia falar assim, Senhor, você me dá um filho, tá bom. Não importa se é homem ou se é mulher. Ana sabia que a linhagem passava pelo homem, não pela mulher. A linhagem de Eucana ia passar por um filho homem, e não por um filho mulher. Então ela não baixou o padrão. Às vezes, irmãos, nós baixamos o padrão por causa da necessidade. O tempo vai passando e você começa a abrir mão dos seus sonhos, abrir mão daquilo que você queria lá atrás. Não é porque você não quer mais, é porque a impossibilidade mudou a sua oração. Lembra que nós falamos sobre Daniel? Vamos conectar a mensagem com Daniel. Quando os ditos espirituais chegaram diante de Nabucodonosor, Nabucodonosor falou bem assim, me dá a interpretação do sonho e o sonho. Aí os caldeus falaram assim, é impossível, homem nenhum pode dar a revelação do sonho sem antes você falar, a interpretação do sonho, sem antes você falar o que sonhou. Eles falaram, é impossível, homem nenhum pode atender a sua demanda, o seu pedido. Aí vem Daniel, aquele que servia ao Deus dos impossíveis. Ele ora ao Senhor, Deus dá a revelação a ele do sonho, da interpretação, e ele vai à presença de Nabucodonosor e conta tudo para o rei. O que aconteceu? A impossibilidade revelou quem era falso, ao mesmo tempo revelou quem servia a Deus de verdade. Porque nós, irmãos, crentes em Jesus, para nós não há impossíveis. Nós não podemos parar no impossível, porque servimos ao Deus dos impossíveis. Aleluia! A gente não pode baixar o padrão e mudar a nossa oração. Levanta sua mão assim, eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta sua mão. Todos os sonhos que o Senhor colocou no seu coração, não importa a sua idade, se você é um jovem, um adolescente, um adulto, um idoso, todos os sonhos, todos os projetos que um dia o Senhor colocou no seu coração, Deus nessa manhã está te dando unção, graça, poder para você realizar todos eles na presença dEle. Não haverá obstáculos, não haverá barreiras. Todo espírito de morte que tem roubado os seus sonhos, matado os seus sonhos, eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu declaro, receba a vida do alto, receba a vida do céu, receba a vitalidade para você olhar e contemplar e crer aquilo que o Senhor já fez na sua história. Aleluia! Aleluia! Quem pegou essa palavra? Aleluia. Diga assim, para todo Samuel tem que ter uma Ana. Aleluia. Interessante, né? Ana gerou algo muito especial. Irmãos, aquilo que você gera depende do seu compromisso com Deus. Depende de como você ora. Os resultados da sua vida estão condicionados ao compromisso que você tem com Deus, a sua oração, a sua dedicação, a como você se apresenta na presença do Senhor. O que você gera depende de como você ora. Diga assim, o que eu gero depende de como eu oro, depende do meu compromisso com o Senhor. Agora olha que interessante, o ventre de Penina gerou muitos filhos, mas não gerou propósito.
fala aí o nome de um filho de Penina. Você não sabe, nem eu, a Bíblia não fala. Me fala aí o nome de um feito que algum filho de Penina fez. Ninguém sabe. Sabe por quê? Ela gerou quantidade, mas não gerou qualidade. Ela gerou quantidade, mas não gerou propósito. Porque não basta, irmãos, gerar quantidade. Não se trata de números, se trata de qualidade. Se trata de gerar propósito. Nós fomos chamados para sonhar os sonhos de Deus e liberar os propósitos de Deus. Aleluia! Então observe, nem todo ventre gera propósito, mas todo propósito vai passar por um ventre. Ter quantidade não é a mesma coisa que gerar propósito. Uma pessoa pode produzir muito e nunca gerar o que é eterno. Eu tenho sempre falado com a igreja nos cultos da família. Irmãos, igreja não se trata de quantidade, não se trata de números, se trata de cumprir o propósito do Senhor. E isso não é um pensamento pessimista, não é um pensamento pequeno. Não, irmãos. Isso se trata de você entender que quem dá o crescimento é o Senhor. Que se Deus não edificar, nós estamos trabalhando em vão. Nós não podemos cair na tentação dos grandes e megas templos, achando que por alguma razão nós estamos em falta com Deus, nós não somos amados por Deus. Não, irmãos, não se trata de quantidade, se trata de cumprir o propósito do Senhor, de ser fiéis à palavra de Deus, e quem vai dar o crescimento é o Senhor. Quantos creem nisso? Então diga assim, não é a quantidade, é o propósito. Nós estamos aqui, irmãos, para gerar algo para a eternidade. Estamos nessa terra para gerar algo para a eternidade. A chave de Ana virou quando ela parou de ofertar aquilo que o marido dava para ela, uma porção especial, e ela ofertou alguém. Ela ofertou alguém. O que ela ofertou? Seu filho. Quando Deus fez o milagre na vida dela, ela não estava levando somente uma porção que ela recebeu do marido dela para entregar ao Senhor, para depositar no templo. Ela estava levando uma oferta aqui no ventre dela. Ela estava levando alguém. E isso mudou completamente a vida dela. Ela não entregou algo, ela entregou alguém. Agora, olha que interessante. Ana, ela não tinha filhos. Como que ela poderia entregar? Na oração ela fala, se o Senhor me der, eu vou entregar ele ao Senhor. Ela não tinha para entregar, ela entregou o que ela cria. Quem pegou? Se não pegar de primeira, é difícil pegar na segunda, tem que ser na primeira. Vou repetir. Ela não ofertou o que ela tinha, ela ofertou o que ela cria. Isso é forte, igreja. Você oferta o que você tem, o que você crê. Aquilo que o Senhor vai te dar, vai ser para satisfazer os seus meros deleites, prazeres, ou você já falou, Senhor, o Senhor vai me dar, mas é seu. O Senhor vai me dar, mas é para a tua obra. O Senhor vai me dar, mas glorificado seja o teu nome. Que o Senhor seja honrado através disso. O Senhor vai me dar, mas é seu. Irmãos, por que uma criança precisava ser apresentada ao Senhor quando ela nascia na Bíblia? Se filho é herança do Senhor, e quando uma mulher engravida, foi Deus que abençoou essa mulher. O bebê veio de Deus. É Deus que sopra o fôlego na vida no ventre da mulher. Há uma questão fisiológica, biológica, mas irmãos, o nascimento de um ser humano é algo sobrenatural.
é espiritual. É Deus que sopra. E aquela criança que é algo que é físico, se torna uma alma vivente, espírito. Por que a gente precisa consagrar ao Senhor aquilo que veio do Senhor? Sabe por quê, irmãos? Quando você consagra ao Senhor o que recebeu do Senhor, você está dando um destino profético para o que recebeu. Jesus veio de Deus. Está lá José e Maria, no 8º dia, entrando no templo e apresentando Jesus ao Senhor. Senhor, obrigado. Oferecer o sacrifício, está lá apresentando ao Senhor, dando um destino profético a Jesus. Nós precisamos dar um destino profético para tudo aquilo que recebemos de Deus. Quando você dá um destino profético, igreja, é apontar aquilo para a glória de Deus. Apontar o seu filho para a glória de Deus. Aquilo que você tem, apontar tudo para a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Filho é herança do Senhor, e os bens materiais, não vamos levar nada aqui dessa terra. Nada. Nós precisamos dar um destino profético para tudo que Deus nos deu. Quantos podem dizer glória a Deus? Nós estamos aqui para gerar algo eterno. Glória a Deus. Eu quero finalizar com um momento muito importante da vida de Ana. Semana que vem vamos voltar a falar um pouquinho sobre esse tema. Ana estava no templo, orando, quando o milagre aconteceu. E Ana estava ali, era tanta dor, irmãos. Ana carregava um fardo tão pesado, por ela sofrer, socialmente, isso era opróbrio, era vergonha, o fato de uma mulher não poder ter filho, isso era uma situação muito complicada. Penina implicava com ela, rivalizava com ela estava ali, nesse dia, ela foi orar, e ela não conseguia nem falar. Paulo do Senhor disse que ela mexia a boca, mas não saía som. Aí o sacerdote Eli viu a cena e falou: ô mulher, por que você está bêbada logo cedo? Já tomou passou ali no boteco ali que abriram agora recentemente aqui em Siló, que eu estou revoltado com isso. Abriram um boteco ali, você passou lá no boteco lá e já tomou um gole? Está bêbada aqui no templo? Interessante, né? Ele falou isso mesmo, tá? Você já está bêbada, mulher, larga. Ele falou: larga essa cachaça. Em outras palavras, ele falou isso: larga essa cachaça, mulher. Irmãos, todo mundo em Israel sabia da fama de Eli, que o sacerdócio dele era corrupto, que ele já havia se afastado dos propósitos de Deus, que seus filhos Ofni e Fineia eram filhos de Belial. Todo mundo em Israel sabia da fama. Fico imaginando Ana, mulher de Deus, temente ao Senhor, nunca se desviou dos caminhos do Senhor, estava ali orando, perseverando. Eu fico imaginando Ana ouvindo uma blasfêmia dessa de um sacerdote corrupto. O que você fala no lugar de Ana? Quem é você, rapaz? Hein, pastor? Quem é você para me confrontar, para me exortar? Eu não estou bêbada não, eu não sou igual a você não, que é omisso em relação à educação dos seus filhos. Você está desviado, pastor? Ela nunca fez isso. Sabe por quê? Ela sabia que tem um pastor, mas tem um Deus do pastor. Tem um sacerdote, mas tem um Deus do sacerdote. Tem um templo, mas tem um Deus do templo. E ela servia a esse Deus. Me lembro de Davi. Eu vou matar Saul? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Deus que levantou, Deus vai tratar com ele. Ana nunca se rebelou contra o pastor dela, mesmo sendo injustiçada. Aí ela começa a explicar para o sacerdote: não, Eli, é porque eu estou amargurada de alma. E ela começa a falar da história. Ela começa a contar o drama que ela estava vivendo. Porque muitas vezes a ovelha precisa também contar, para o pastor saber, sim ou não? Às vezes a ovelha está passando por dificuldade e o pastor não sabe. Não sabe da luta. Não sabe o que você está vivendo.
Aí sabe o que Eli falou? Que o Senhor conceda a sua petição. Que o Senhor conceda a sua petição. Irmãos, olha essa mulher chamada Ana. Que mulher de Deus. Que mulher tremenda. Eu fico imaginando ela descendo de Siló naquele dia. Falei assim, hoje vai ter festa na tenda. Hoje eu vou descer para Ramá. E é hoje, o Senhor já liberou essa palavra profética. E meus irmãos, Eucana se deitou com Ana. E Ana concebeu um filho. Concedeu Samuel. E me chama a atenção que ela estava ali, ó, não tinha barulho na oração dela. Ela mexia a boca, mas não saía palavra. Sabe o que eu aprendo com isso? Não tinha barulho na vida de Ana, mas tinha resultado. Porque o barulho não traz resultado, irmãos. O que traz resultado é a sua devoção ao Senhor. É devoção do seu coração. A gente pode chegar aqui, expressar nossa alegria, gritar, exaltar o Senhor, dar glória, tudo isso é uma bênção. Mas ouça, não é isso que atrai a presença de Deus. Não é isso que atrai os resultados de Deus. É a devoção do nosso coração. É a inclinação que há em nós de sempre fazer a vontade de Deus. Não é o barulho que traz resultado. Diga assim, não é o barulho que traz resultado. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.